Olá, meu nome é Vinícius Alcalili Borsato, eu sou estudante de mestrado em Física Biomolecular pelo Instituto de Física de São Carlos, sou orientado pelo professor César Henrique Comino, do Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos, e hoje eu estou aqui para apresentar o meu projeto de pesquisa, que é a caracterização e modelagem da topologia de vasos sanguíneos do córtex de camundongos. Então, uma breve contextualização. Os dados utilizados nesse projeto eles foram previamente obtidos em estudos já concluídos, realizados por grupos interdisciplinares, entre os quais participou o meu orientador. E esses estudos investigam a neuromorfologia de redes de vasos sanguíneos em regiões específicas do cérebro de camundongos, sob circunstâncias específicas. É um projeto uma área de pesquisa que está rolando hoje em dia, né? E uma coisa em comum entre esses estudos já realizados é que obtiveram secções do cérebro de camundongos, certo? Em regiões específicas, no caso o córtex cerebral, e a partir dessas secções utilizaram microscopia confocal para obter imagens tridimensionais dessas secções. Essas imagens tridimensionais elas foram processadas computacionalmente e a fim de criar uma reconstrução dessas imagens em forma de grafos, né? Onde você tem os nós e você tem as arestas, e assim é possível calcular algumas propriedades das redes observadas. Então, esses estudos utilizaram essas redes, e essas redes foram fornecidas para esse projeto de pesquisa, a fim da gente realizar a caracterização topológica dessas redes e possivelmente criar um modelo capaz de gerar redes artificiais que obedeçam às mesmas propriedades topológicas que as redes observadas originalmente. Então, quais são os objetivos, né? Realizar uma caracterização sistemática da topologia das redes obtidas utilizando medidas de redes, né? De teoria de redes, e elaborar um modelo capaz de gerar essas redes artificiais com propriedades similares às observadas nas redes reais. O que a gente tem até agora, né? Faz só 6 meses que começou o projeto de pesquisa, mas o que a gente tem agora foi o seguinte: a gente tem um banco de imagens e um banco de grafos que foram fornecidos pelo orientador. São cerca de 2.000 para mais arquivos, cerca de 2.100 talvez, entre 2.000 e 2.100. E a primeira coisa que foi necessário fazer foi uma base de dados relacional para que a gente consiga relacionar as imagens com os grafos e acessar esses grafos e calcular suas propriedades e acessar, né, as propriedades dos grafos e das imagens de forma fácil, simples, prática e rápida, né? Então, essa base ela passa por um pré-processamento, no qual a gente filtra quais imagens a gente pode usar. Tem algumas imagens que não tem grafo, por exemplo, tem alguns grafos que são repetidos, né? Então é um pequeno pré-processamento para a gente filtrar os arquivos que não vão dar problema. E a partir desse filtro a gente consegue utilizar a base de dados para calcular a caracterização topológica utilizando medidas de redes complexas, né? E também, por enquanto, visualizar essas redes sobrepostas, né? De forma intuitiva. Então, alguns resultados preliminares que a gente tem até aqui, a gente pode visualizar à esquerda uma imagem original obtida por microscopia confocal e à direita uma imagem que foi processada para melhorar a visualização, e nessa imagem foi realizada uma equalização de histograma para ficar um contraste mais visível, né, entre o escuro e o claro. E em vermelho aqui a gente tem o fitting obtido computacionalmente, e é possível observar que a representação em grafo, em vermelho, ela fica bem em cima mesmo
dos vasos sanguíneos presentes na imagem de microscopia confocal. Uma outra coisa que a gente tem até o momento foi o desenvolvimento de um software para visualizar essas redes de forma interativa, né? Então, esse é um software que a gente consegue carregar qualquer uma das imagens utilizando uma chave, porque é uma base de dados relacional. E aí a gente consegue dar zoom, a gente consegue mover a imagem, né? E a gente consegue também visualizar a representação em grafo dessa rede. Aqui a gente vê que as curvas elas não estão acentuadas, né? Porque é uma representação em grafo mesmo. Ops, deixa eu colocar aqui de novo. E também a gente consegue visualizar os nós da rede, né? Então aqui no caso os nós que estão mais para cima eles são um pouco mais avermelhados e maiores, e os nós que estão mais para baixo eles são azuis e menores. Dessa forma a gente tem uma noção intuitiva de como a rede se comporta tridimensionalmente, né? E é possível assim checar visualmente os dados, né? Ver se tem algum problema. Um dos objetivos da pesquisa é também a gente checar esses dados e possivelmente melhorar eles, né? Mas isso aí vai ficar um pouco mais para frente, por enquanto que a gente tem isso aqui. E também a gente já conseguiu realizar algumas caracterizações bem básicas, né? Como, por exemplo, o número de arestas, a distribuição do número de arestas, né? E aqui é o número de arquivos. Então a gente vê que, no geral, a gente tem cerca de 4.000 arestas, mas é uma distribuição bem aberta, né? A gente tem o número de nós também, e o grau médio, né, que geralmente fica entre 2 e 3, que é o esperado para uma rede de vasos sanguíneos. A gente consegue observar também que tem alguns que ficam mais para cá, né? Então, um dos processos a seguir vai ser corrigir alguns erros que tem, melhorar, né, a base de dados a fim da gente ter uma base bem sólida assim, para calcular e depois criar um modelo, né, para criar as redes artificiais. Então, aqui um breve cronograma das atividades, né? Primeiro, uma revisão bibliográfica, organização das bases de dados, implementação das medidas, aplicação das medidas. A gente está aqui por aqui, né? Então, logo menos a gente vai estar começando a fazer PCA e aglomeração hierárquica, comparar as redes, né? Por fim, criar um modelo de geração de redes, escrever um artigo, utilizar esse modelo de geração de redes para fazer aumento de dados, que é um processo utilizado em redes neurais para melhorar o treinamento, né, de uma rede neural, a fim de gerar redes artificiais, possivelmente no futuro, né? E por fim, escrita da dissertação. Então, por enquanto a gente está por aqui, assim. E é isso, esse é o projeto. Muito obrigado por assistir e tenham uma boa semana aí. Obrigado.